Graça e paz, irmãos. Vamos abrir Mateus capítulo 28, versículo 6. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Que Deus revele a palavra para nós, ao nosso coração, em nome de Jesus. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Aqui é o anjo falando com algumas mulheres que foram ao sepulcro de Jesus. Mas a palavra não é palavra de anjo, porque o anjo cita a palavra de Deus. Ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito, como o próprio Jesus havia dito. A ressurreição, irmãos, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo aparece na palavra de Deus como o ponto válido de toda a revelação das Escrituras. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nós hoje estaríamos envolvidos com um cristianismo totalmente inútil. O cristianismo, neste caso, seria um embuste muito grande, e a sua mensagem seria uma ilegalidade e violação, porque estaria enganando as pessoas com algo que nunca existiu. 1 de Coríntios capítulo 15, versos 15 ao 17. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Aqui está. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nós seríamos, ao anunciar o Evangelho, a mensagem cristã, falsas testemunhas, não é? Porque ele não ressuscitou. E diz aqui: e se Cristo não ressuscitou, é vã, é inútil a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Irmãos, todo o valor de toda a nossa experiência com a palavra de Deus se fundamenta na ressurreição de Cristo. Se ele não tivesse ressuscitado, a nossa atração teria sido vã, a nossa morte com ele teria sido uma tragédia, e a nossa ressurreição
não se daria. E ainda não haveria uma solução para o pecado. O diabo iria fazer uma grande festa e nós todos estaríamos pebados e danados com o nosso cristianismo. Todo o valor, irmãos, do nosso cristianismo, do Evangelho, está nesta ressurreição de Cristo. João capítulo 2, verso 18 ao 22. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazeres isto? Jesus respondeu e disse-lhes: derribai esse templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo, do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Para entendermos aí o contexto, no dia que Jesus expulsou os vendilhões, eles ficaram nervosos e levantaram uma questão de autoridade. Que sinal nos mostras para nos provar que tem autoridade para fazer isto, o que o Senhor fez? Então Jesus respondeu, apontando a sua ressurreição como o fundamento da sua autoridade. Não é? E também essa ressurreição de Jesus, o que ele disse aí, também serviu de acusação contra ele. Mateus 26, versículo 61. Mateus 26, verso 61. E disseram: este disse: eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Exatamente. Os incrédulos usaram também isso para escarnecer, para zombar dele. Em Mateus 27, versículo 40. E dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. Os religiosos, irmãos, procuraram destruir a eficácia da ressurreição de Jesus. Mateus capítulo 28, versículo 11 até o 15. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: dizei, vieram de noite os seus discípulos e, dormindo, nós o furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança.
E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. Essa é uma tentativa inicial de impedir a ressurreição, a eficácia da ressurreição. É uma negação à ressurreição de Jesus Cristo. O diabo investe muito e era Satanás que estava por trás dessa negação da ressurreição de Jesus. E finalmente eles tiveram o disparate de tomar providência contra a ressurreição de Cristo. Como que se fosse possível você tomar providência contra o poder de Deus, a ressurreição de Cristo. Mateus 27, versículos 63 e 64. Dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem e digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos. E assim o último erro será pior que o primeiro. Mais uma tentativa de negar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Logo no dia, que ele morreu. Depois, irmãos, Satanás, que é muito inteligente, ele viu que os métodos que estavam usando não estavam surtindo efeito. E começaram a se infiltrar na igreja primitiva, mas já não mais com essa tática de negação da ressurreição de Jesus. Agora mudou o método e 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 18, vamos ouvir nesta tradução primeiro: os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. Era um grupo de pregadores que estava pregando a ressurreição de Jesus. E a versão que você leu diz que eles estavam pregando, ensinando que a ressurreição já era feita. Eu gosto mais dessa versão que eu vou ler para os irmãos. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já é passada, é coisa do passado, e perverteram a fé que tinham alguns. Esses pregadores, irmãos, anunciavam a ressurreição de Jesus, dando-lhe um valor relativo. Essa tática continua até hoje e é a que mais surte efeito, dizendo que a ressurreição já é passada. O que significa pregar que a ressurreição já é passada? Significa o seguinte, irmãos:
O que eles estavam dizendo é o seguinte: a ressurreição já caiu da moda, né? Já saiu da moda, já caiu da moda. A ressurreição de Jesus virou coisa de museu. A ressurreição é mera história e nada mais. A ressurreição ficou lá no passado e hoje, já separada de nós por 21 séculos. Aconteceu, mas ficou para trás, muito distante de nós. E com isso, irmãos, ela não vale nada para nós. Ela não tem sentido nenhum para nós. É a mesma coisa de você ouvir dizer de um bolo que se fazia há 2000 anos passados. Que gosto tem o bolo? Não tem gosto nenhum. Está muito distante, está no passado remoto, ficou lá, não tem gosto nenhum para nós. Esse pessoal endiabrado, metido no meio dos cristãos, pregando que Jesus ressuscitou, e até comemora, irmãos, a Páscoa, né? Comemora o dia da ressurreição, faz festa neste dia, mas ficou no passado, ficou lá no passado. É uma maneira prática de tornar sem efeito esta verdade da nossa experiência, não é, irmãos? É uma maneira prática de tornar essa verdade da ressurreição de Cristo nula, sem efeito na sua experiência e na minha experiência, na experiência das pessoas. Jesus ressuscitou, sim, ele ressuscitou, mas o que nós queremos saber é o seguinte: onde está este fato? A ressurreição não é um caso do passado para nós não. A ressurreição para nós é uma verdade presente e atual. Ela é eternamente presente e atual. A ressurreição de Cristo está colocada nas Escrituras por Deus para servir de experiência a cada cristão verdadeiro. Veja Efésios 2, verso 5 e 6. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Vou ler aqui também. Nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou. Juntamente com Ele nos ressuscitou. Você viu, irmãos? É preciso crer e se atualizar com a ressurreição de Cristo. E nos ressuscitou juntamente com Ele. Eu pergunto, diante desta verdade da palavra de Deus, verdade nítida, mas que Satanás esconde das pessoas, né? Tem gente que lê este texto e só vê a ressurreição de Cristo e ainda como história passada.
Mas aqui diz: e nos ressuscitou juntamente com Ele. Né? Pergunto: isto é história ou é experiência? Aqui é experiência atual, presente, viu? Porque a vida de Cristo é um elemento atual e que opera em nós. Agora, irmãos, o esforço de Satanás é deixar isto do lado histórico. A ressurreição é para ser experimentada e não apenas admitida. Romanos 6, versículo 13. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. O que eu quero é apenas isso. Mas oferecei-vos a Deus como, veja bem, ressurretos dentre os mortos. Ressurretos. Quem ressurretos? Quem ressurretos? Eu, você, nós, ressurretos com Cristo, não é? É a vida dele em nós, é a ressurreição de Jesus em nós, é a vida dele em nós, é ele vivendo em nós, ressurretos com Cristo. Colossenses 2, versículo 12. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Veja bem, sepultados com ele no batismo. Batismo aqui é a nossa morte, é a nossa identificação no corpo de Cristo, não é? Cristo nos colocou nele, e Cristo morreu, e Cristo nos levou para dentro da morte com ele. Nós morremos com ele, significa que fomos batizados em Cristo. Eu fui batizado em Cristo, nós fomos batizados em Cristo, inseridos nele, e a partir dele morremos. Fomos também batizados na morte com ele. E então diz aqui que sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes. Jesus não ressuscitou sozinho, ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E Colossenses 3, verso 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Eu quero só o início, que diz: portanto, se já ressuscitastes com Cristo. Se já ressuscitastes com Cristo. Irmãos, se vê aqui que Paulo, o apóstolo Paulo, divide a igreja em dois grupos. Paulo divide a igreja em dois grupos. O que creu a sua ressurreição com Cristo e o que creu na história da ressurreição de Cristo. Um
creu que ressuscitou com Cristo. O outro crê que Cristo ressuscitou. Tem diferença? Tem, e grande. Qual é a diferença? Um tem a vida de Cristo operando nele, o outro não tem a vida de Cristo operando nele. Um vai para o céu e o outro vai para o inferno. Então tem diferença, não é? Nesta ressurreição de Cristo, irmãos, nós experimentamos pelo menos 3 coisas principais. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nesta ressurreição de Cristo, experimentamos o novo nascimento. O novo nascimento. O ponto de partida, irmãos, da experiência de novo nascimento, da experiência com a ressurreição de Cristo, o ponto de partida é a nossa morte com Cristo. É evidente. Só ressuscita quem morreu. De fato, Cristo nos atraiu, não é? E nos fez morrer com Ele naquela cruz. Na ressurreição, a vida de Deus entra em nós, fazendo a regeneração, porque o texto diz que Ele nos gerou de novo. É a regeneração, é a entrada da vida de Deus na nossa alma, no nosso espírito. Irmãos, a introdução da vida de Deus em nós, fazendo a regeneração da pessoa, não é? Esta é a primeira. Depois, em Romanos capítulo 4, verso 24 e 25. Mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Exatamente. Esse texto, irmãos, fala de uma justificação que aconteceu na ressurreição, porque diz aí que Jesus Cristo ressuscitou para a nossa justificação. Então, nesta ressurreição de Cristo, nós somos justificados. Como que Cristo Jesus nos justificou pela ressurreição? Como? Exatamente nos ressuscitando juntamente com Ele, irmãos. Foi assim que Ele nos justificou pela ressurreição. Se Ele tivesse ressuscitado sozinho, nos deixado lá, então Ele não poderia nos justificar pela ressurreição. Ele só nos justificou porque Ele nos ressuscitou juntamente com Ele. É uma ressurreição compartilhada, não é? Toda a nossa iniquidade, todo o nosso pecado estava nele, em Jesus. Jesus ficou imundo naquela cruz e também na sepultura. E o Espírito Santo foi lá e o ressuscitou, preste atenção agora, sem nenhum pecado, sem nenhuma iniquidade,
sem nenhuma impureza, sem nenhuma contaminação. Ele foi ressuscitado puríssimo. Agora, é que o amém tem que ser forte. Irmãos, é esta mesma posição, essa mesma condição que Ele nos colocou ao nos ressuscitar juntamente com Ele. O que aconteceu com Ele, Jesus, aconteceu com aqueles que estavam nele e que agora creem nele. Se você crê que Jesus ressuscitou sem pecado, sem contaminação, você tem que crer também que Ele lhe colocou na mesma condição. Se Ele está puríssimo, você também. Porque isso chama-se justificação pela ressurreição. E depois, em Efésios 2, versos 5 e 6, vamos ler novamente a palavra de Deus. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nos deu vida juntamente com Cristo. Nos deu vida juntamente com Cristo. E juntamente com Ele nos ressuscitou. Porque não tem como nos dar vida se Ele não nos ressuscitou com Ele. Ganhamos a vida, irmãos, juntamente com Ele. Então, nesta ressurreição, ganhamos o novo nascimento, ganhamos a justificação, ganhamos a vida. Ele nos deu a vida juntamente com Ele. Onde ganhamos a vida de Cristo? É muito importante. E não podemos confundir isso aqui. Onde ganhamos a vida de Cristo? Na atração, ganhamos a nossa união com Ele. Na atração, que a gente tem falado tanto aqui, ganhamos a nossa união, identificação com Ele. Na morte, irmãos, nós ganhamos a libertação do pecado. Libertação mesmo. E na ressurreição, ganhamos a sua vida. Ganhamos a vida de Jesus. Na ressurreição, ganhamos a vida. Então, onde é que podemos encontrar a vida? A vida de Cristo. Onde eu posso encontrar a vida de Cristo? A resposta é esta: na sepultura com Ele. Lá no fundo da sepultura. Porque foi lá, irmãos, no fundo da sepultura, que o Espírito Santo foi comunicar a vida ao Senhor Jesus, que se encontrava totalmente poluído pelos nossos pecados, e de lá tirou com grande poder, sem nenhum pecado, sem nenhuma mancha, puríssimo. É lá que nós encontramos a vida de Cristo. A vida de Cristo. Aceite a sua atração a Cristo. Não recuse a sua morte com Cristo, porque é por aí que você chega à vida de Cristo. É por aí. Não tem
outra via. Não tem. Irmãos, na ressurreição com Cristo, nós temos também uma nova visão de mundo. Quando nós ressuscitamos com Cristo, nós ganhamos uma outra visão de mundo, uma nova visão de mundo. Passamos a ver o mundo com a visão de Cristo, com a visão de Deus. Passamos a ver o mundo do ponto de vista do céu. Que visão é esta? É a visão de um mundo que está perdido em seus pecados e indo para o inferno. É a visão, irmãos, que só existe uma solução para este mundo, e que a única e mais urgente solução para este mundo é o Evangelho. O Evangelho, irmãos, o Evangelho é o negócio de Deus na terra. Deveria ser o seu. Tem que ser. A pregação do Evangelho é o grande privilégio do cristão e a sua maior obra. Irmãos, eu só admito Jesus Cristo, só Ele. Eu só admito Jesus Cristo. Mas isso não é muito radical? É radical. Mas eu só admito só Jesus, porque só Ele morreu e ressuscitou e ninguém mais. Só Ele morreu e ressuscitou para nos fazer morrer e ressuscitar com Ele, fazendo uma nova criação, fazendo tudo novo. Por essa razão, eu não aceito de jeito nenhum a proposta humanista da construção de uma sociedade mais feliz, baseada no progresso das ciências e na difusão dos conhecimentos pela educação. Não aceito. Eu não aceito, irmãos, a proposta da evolução social da humanidade. Não aceito. Eu não aceito a criação de um super-homem autossuficiente e que se inventa o tempo todo. Eu não aceito a proposta de um Estado solidário, tanto falado, e capaz de criar um ambiente de paz e amor. Eu não aceito isso. Não aceito que nenhuma religião possa recriar o ser humano. Eu não aceito que nenhum sistema filosófico possa ter respostas para os anseios profundos da alma e do espírito do ser humano. Eu só aceito Jesus Cristo. Só Jesus. Por quê, irmãos? Porque só Ele é capaz de fazer tudo novo por meio da sua morte e ressurreição dentre os mortos, trazendo felicidade, satisfação, santidade, paz e amor. Jesus Cristo não ressuscitou sozinho. Não. E só Jesus, Cristo é capaz de fazer tudo novo. Vejam, se alguém está em Cristo,
é nova criatura, nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo, preste atenção, tudo se fez novo. Só Ele pode fazer isto. Então, vi um novo céu, veja bem, um novo céu, Ele vai criar em uma nova terra, e o que estava sentado no trono disse: faço novas todas as coisas. Como que eu gosto disto aqui, irmãos. Só Jesus, o que está sentado ao trono é Jesus. Faço novas todas as coisas. Quero ver alguém fazer isto. Viu, irmãos? Eu quero ver se tem algum cabra macho que faça isso. Eis o homem. Não é não. Ele é o homem da criação. Ele é o homem da recriação. É o homem do Calvário. É o homem que faz tudo novo. Ele sim. Ele é o homem capaz de fazer tudo isto. E termino dizendo: Cristo não ressuscitou sozinho. Cristo não saiu do sepulcro sozinho. Ele nos ressuscitou com Ele. Eu ressuscitei com Ele. E você ressuscitou? Amém, irmãos?